Mensagem que vale a pena compartilhar. Não há realidade mais fantástica e ao mesmo tempo mais promissora que a revelada nas páginas da Bíblia. Ali está nossa história passada, nosso presente e as possibilidades futuras. Um futuro promissor porque Jesus nos capacitou para fazermos as escolhas que nos levarão de volta à casa paterna. Deus é muito claro em suas leis e instruções. Seu evangelho é eterno e sua palavra é uma só. No grande conflito que enfrentamos entre o bem e o mal, Deus nos oferece as armas para vencer, mas a escolha é nossa. Assim, as pessoas rejeitaram a salvação, não entrando na arca de Noé para escapar ao dilúvio. Por outro lado, as sábias escolhas de José do Egito proveram alimento para os 7 anos de carestia, e a fidelidade de Daniel fez dele um testemunho vivo do único e verdadeiro Deus. Para cada tempo, uma verdade presente destacada e muito bem propagada por Deus para nos prevenir e nos dar oportunidade de salvação. Mas há uma verdade presente que atravessa os séculos e chega a nossos dias. É a mensagem da salvação em Jesus. Veja Apocalipse 22, verso 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A primeira vinda do Salvador foi propagada desde Gênesis pelo próprio Deus, depois pelos profetas, até que no tempo de João Batista a profecia se cumpriu. E o apóstolo Pedro reconheceu Jesus como a verdade, ali presente, em meio deles, garantindo-lhes a vida eterna, ensinando-lhes as virtudes cristãs. Veja o que o apóstolo diz em sua segunda carta, capítulo 1, verso 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. A volta de Jesus é a verdade presente entre nós. O Salvador, que nos livrou do poder do pecado, voltará para nos livrar da presença do pecado, levando-nos embora consigo, rumo à morada do Pai. É esse retorno de Jesus triunfante que permeia todo o livro de Apocalipse, aparecendo nas visões do apóstolo João, que descreve o livro como a revelação de Jesus sobre as coisas que brevemente irão acontecer. Deus nunca permite que sejamos pegos de surpresa com relação às suas ações. Isso é comentado pelo profeta Isaías no capítulo 46, versos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Assim não será por falta de aviso que perderemos a vida eterna. A mensagem que vale a pena compartilhar neste estudo da semana aparece bem no núcleo do livro de Apocalipse, no capítulo 14. A mensagem deve ser compartilhada porque de seu perfeito entendimento depende nossa salvação. Como toda verdade presente, ela faz grande diferença em nossa vida. As 3 mensagens angélicas são uma exortação urgente que Deus nos faz, pois os mensageiros voam pelo céu e se expressam com grande voz. Aqui convém lembrar que nem sempre a Bíblia usa a palavra anjo referindo-se a seres divinos, mas também a homens empenhados na missão cristã, como faz no próprio Apocalipse, onde dedica as cartas aos anjos das 7 igrejas. Assim compreendemos que Apocalipse 14 nos convida para a obra salvífica de Cristo. Somos os apóstolos do momento, os mensageiros da verdade. Somos sua igreja, seu povo santo, e queremos ser comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Estamos preparados para isso? Vejamos o que Ellen White escreve.
Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada uma obra da mais solene importância: a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Está em Evangelismo, página 119 e 120. Se alguém não está familiarizado com a doutrina adventista, busque conhecer a história dos movimentos religiosos, pois ela registra que no século XIX, longos e persistentes estudos, rigorosamente fiéis à Bíblia, levaram pesquisadores iluminados a identificarem verdades que, após bem compreendidas, apontaram para a volta de Jesus após um período de juízo no santuário celestial. Cálculos meticulosos apontaram a data de 22 de outubro de 1844 para início desse juízo, quando o santuário celestial seria purificado por Jesus como nosso sumo sacerdote. Os estudiosos entenderam que o juízo na mensagem do primeiro anjo não se referia ao juízo final, na volta de Jesus, mas a um juízo investigativo que começaria no céu em 1844. O grupo de adventistas do sétimo dia, formados a partir do resultado dessas descobertas, assumiu o dever de divulgá-las, passando a pregá-las desde então. A salvação em Cristo é universal e aberta a todos. O bom pastor recolhe com alegria as ovelhas que escolhem abrigar-se em seu aprisco, definindo sua posição frente ao grande conflito. Vamos ler agora a mensagem do primeiro anjo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Temei a Deus e dai-lhe glória. Na primeira mensagem há um chamado de reverência máxima diante da majestade e soberania divina. Há também o alerta de que o juízo começou, evocando a ideia de uma prestação de contas a Deus que deve ser adotado como Criador. Essa ideia é reforçada a partir do verso 14, quando João vê uma ceifa sendo realizada, e isso nos remete diretamente à volta de Cristo, conforme aprendemos em Mateus nas parábolas do semeador. João vê um anjo sendo instruído a separar a colheita madura da terra, enquanto o outro vindima as uvas, evocando a separação do joio e do trigo. Aqui o joio é representado pelas uvas, atiradas para o grande lagar da ira de Deus, enquanto os grãos são colhidos. Isso aponta para a redenção dos justos e a destruição dos ímpios. Trata-se de um alerta para que o povo de Deus se prepare para a ceifa da terra. Muitas vezes na Bíblia, Deus é citado como um fogo consumidor, e sua presença no Sinai fumegante atemorizava o povo hebreu, que se mantinha afastado para não morrer. Vamos ler Êxodo 24, versos 17 e 18. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte. O que Êxodo mostra em várias passagens é que o homem pecador não suporta a presença da glória e da soberania divina. Apenas Moisés, que estava santificado, podia aproximar-se de Deus. Isso destaca a necessidade de santificação para nos mantermos de pé diante da iminente volta de Cristo, e o recurso para isso é aceitarmos e vivermos segundo seus mandamentos. Com o temor de Deus diante de nós, dando-lhe glória e adorando o Criador, sobreviveremos diante da sua presença.
Em Cristo somos justificados, santificados, para sermos finalmente glorificados. O temor de Deus não pode ser medo, pois o que teme não é perfeito em amor, diz o apóstolo João em sua primeira carta, capítulo 4, verso 18. Temer a Deus e dar-lhe glória passa a ser uma conduta de vida cristã, que demonstra respeito e obediência às leis divinas, ao Deus Criador, reconhecido como plenamente justo e puro amor. Essas atribuições de Deus nos garantem julgamento seguro e naturalmente estaremos temendo-o, glorificando-o e adorando-o. O apóstolo Paulo ensina aos Coríntios, em sua primeira carta, capítulo 10, verso 31, que devemos tornar Deus o centro de nossa vida. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ao emprestar o texto do quarto mandamento, a mensagem do primeiro anjo evoca a verdade da criação, que sofrerá uma contrafação a partir da ideia de evolução arquitetada por Darwin. Mas a providência divina se manifesta sempre em tempo certo. Quando o livro A Origem das Espécies é lançado em 1859, as mensagens angélicas já estão sendo propagadas desde 1844, como instrumento divino para alertar o povo de Deus contra esse ataque ao Evangelho. Vamos ver o que diz o segundo anjo. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Essa mensagem acaba nos trazendo conforto, porque anuncia a queda de Babilônia, termo que passou a significar um poder inimigo do povo de Deus. Vemos, por exemplo, o apóstolo Pedro usando em sua primeira carta a palavra Babilônia para designar a Roma opressora. Ao mesmo tempo, a mensagem angélica alerta para o surgimento de uma Babilônia que iria atingir todas as nações, oferecendo-lhes o vinho de seus pecados. A palavra vinho, que para os cristãos simboliza o sangue salvador de Cristo, aparece na mensagem com sentido distorcido, para denunciar o falso evangelho oferecido a todas as nações por Babilônia, novo poder político-religioso opressor. Vamos ler agora a mensagem do terceiro anjo. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A expressão besta já era conhecida dos cristãos. Entre as 4 bestas citadas em Daniel 7, a quarta significava o poder de Roma, que pisaria e mudaria a lei de Deus. Os cristãos também estavam familiarizados com a ideia de sinal ou selo de Deus, símbolo de pertencimento a Ele, evidenciado pela aceitação, sinal na testa, e pelas ações, sinal na mão. Veja o que diz Moisés ao povo hebreu. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno, as trarás no teu coração. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Está em Deuteronômio 6, versos de 4 a 6 e 8. O inimigo apropriou-se da simbologia, mas o verbo usado no original para a ação da besta tem o significado de imprimir a força, e os primeiros cristãos, familiarizados com o Antigo Testamento, identificaram a contrafação.
A mensagem do terceiro anjo alerta que quem apresentar a marca da besta também sofrerá, juntamente com ela, a fúria divina e será atormentado com fogo e enxofre. Essa expressão fogo e enxofre aparece sempre ligada ao juízo final e remete ao episódio de destruição de Sodoma e Gomorra, sugerindo que no juízo final, fogo e também enxofre poderão aparecer de forma literal. Vejamos agora uma pergunta importante que está em Isaías 33, verso 14. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O verso 15 responde: aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. As mensagens de Apocalipse 14 nos foram dadas. A partir de seu entendimento, a escolha é nossa. Deus nos ama e nos exorta a aceitarmos a vida eterna. Encerramos citando o livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, final do verso 11. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Uma boa escolha para todos e até a próxima semana.